Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Queridos, uma geração inteira se corrompe pela ausência do pai dentro de casa. Muito obrigado, meu irmão. Não se engane. Quando o pai absorve a autoridade do Senhor, teme ao Senhor, como o Mauro Sérgio disse aqui no começo, ele abençoa a sua casa e a sua geração. O temor do Senhor é o segredo. Então, papais, a sua casa também depende do quão temente a Deus você é. Quero jogar a responsabilidade não, mas quero jogar a responsabilidade sim. As casas estão carentes de homens de verdade. Mas hoje é dia dos pais. Vamos devagar aí, né? Feliz Dia dos Pais a todos. Irmãos, eu quero continuar na mesma toada que a gente vem vindo. Na semana retrasada, nós falamos sobre o pecado como a força mais destrutiva do universo. Vocês lembram disso? Que quando os inimigos quiseram destruir Israel, qual foi a estratégia que eles usaram para destruí-los? Implante o pecado. Na semana passada, como conserto, nós falamos sobre arrependimento. Quem estava aqui? Mas nós falamos de arrependimento verdadeiro. E o arrependimento verdadeiro, ele exige o quê? Mudança de e que muita gente confunde arrependimento com remorso. Remorso é aquilo que Saul e Judas tiveram, e o remorso levou eles ao suicídio. O verdadeiro arrependimento leva à mudança de vida. Estamos lembrando aí? E hoje, eu queria tratar um pouquinho sobre os perdidos. O tema da mensagem é: os perdidos no pecado serão resgatados. Vamos abrir em Salmos, capítulo 101, verso 6. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: os meus olhos, dizendo o Senhor, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os meus olhos procurarão. Gente, o termo procurar aí, que está no começo do versículo, ele é um tanto quanto curioso. Por que Deus procura? Se Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, a sua presença inunda a terra. E aqui Ele está dizendo que o Senhor procura, busca, está à procura. E nesse caso especificamente, o salmista fala que ele está procurando os fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis. Será que para ele é difícil achar, gente? Vamos pensar em termos de agulha no palheiro. Achar uma coisa no meio de muitas. Em 2022, a população mundial deve chegar a 8 bilhões de pessoas. Mas mesmo sendo 8 bilhões de pessoas, eu imagino que para Deus não seja difícil identificar a agulha em palheiro. Será que é, gente? Ele tem a capacidade de encontrar, de procurar e de encontrar os fiéis na terra? Plena capacidade. O procurar aqui não diz respeito à dificuldade da procura, mas à raridade daquilo que se procura. Porque Deus encontra o que Ele quer, desde que esteja à disposição. Os olhos do Senhor
procurarão os fiéis na terra. Gente, se Deus procurar nessa igreja, Ele vai encontrar os fiéis da terra? Amém. Mas está devagar demais, uai. Gente, Deus está procurando os fiéis da terra aqui, Ele pode vir que Ele vai achar? Amém. Na sua casa, passando os olhos do Senhor, Ele vai encontrar fiéis? Estamos em condição de sermos achados pelo Senhor neste ato de procurar fiéis? Mas o mais importante, dentro dessa predisposição de Deus em procurar, é que Ele está em busca, principalmente daquilo que está perdido. A gente vem falando de pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Significa que uma vez em pecado, você está separado da presença do Senhor. Ou, em outras palavras, você está perdido. Irmãos, o Senhor procura os perdidos. Os fiéis, a gente viu que Ele procura. Agora, aqueles que estão perdidos, aqueles que carecem de ser encontrados, aqueles que, igual nós falamos na semana passada, não se arrependeram, o Senhor está em busca ou procurando os perdidos. Nossa, irmãos, vocês estão sem compreensão demais. Se Ele não estivesse procurando, como é que você está aqui, meu filho? Vocês sabiam que tem um capítulo no Novo Testamento, que eu gosto de chamá-lo de capítulo dos achados e perdidos? Não tem toda empresa, não tem uma seção de achados e perdidos? Na Bíblia também tem uma seção de achados e perdidos. Vamos abrir aí, Lucas 15. Quem achou, diga amém. Amém. São 3 parábolas ditas por Jesus num único capítulo. As três parábolas dizem respeito a algo que está perdido. E no verso 3 ele começa dizendo o seguinte: então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava o quê? Perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Só até aí. Vejam que Lucas 15 traz toda a sua estrutura dedicada aos perdidos. As 3 parábolas expõem pessoas ou coisas valiosas que estão perdidas e que foram encontradas. E ainda trazem toda a alegria, o júbilo por aqueles ou aquilo que foi encontrado. Gente, quando Lucas 15 se refere ao pastor, à mulher que procura a dracma e ao pai do filho pródigo, a quem ele está se referindo? Quem, no versículo, é o pastor? Quem é a mulher? E quem é o pai? É Deus. Ele está se referindo a Deus. E quem é o perdido? Quem é a ovelha perdida? Quem é a dracma perdida? E quem é o filho pródigo? Somos nós. Sou eu e você. Então vemos Deus à procura daqueles que estão perdidos e mostra o quão cheio de júbilo o reino de Deus fica quando um perdido é encontrado. Gente, tudo termina em festa, mas esse reino de Deus é bagunçado demais, né? Tudo é festa. Mas para Deus há uma alegria imensa, intensa, quando aquilo ou aquele que está perdido é encontrado. Deus tem interesse no arrependimento dos pecadores. Deus tem interesse em tirar aqueles que estão perdidos, na condição de perdidos, e colocá-los na condição de achados. A festa preparada para pecadores que se arrependem. Então, existe no reino de Deus uma estrutura preparada para resgatar aqueles que estão perdidos. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Lucas 19:10, está na tela, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Mas é importante nós ressaltarmos que dentro da estrutura de procura de Deus pelos pecadores, a postura dele diante da estrutura de resgate, ela é um pouco diferente. A forma como Deus age em Lucas 15, para promover ou dedicar essa estrutura de resgate, ela muda um pouco. A primeira delas, meus irmãos, está com relação
à ovelha perdida e ao dracma perdida. Lucas 15:4 diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Lucas 15:8, quando ele vai falar do dracma, ele diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente? Nessas duas primeiras estruturas de Lucas 15, nós vemos Deus tomar a iniciativa do resgate. Tem algo que está perdido, tem algo que precisa ser encontrado, e ele, por iniciativa própria, ele toma a decisão de ir procurar. No caso das ovelhas, ele deixa as 9 e ele vai resgatar a ovelha. A Bíblia fala até que ele volta com ela no ombro. No caso das dracmas, a Bíblia fala que a mulher, ela tira as coisas da casa, ela limpa o ambiente e ela procura diligentemente. Ou seja, ela se esforça, ela tem a iniciativa, ela prepara a estrutura para resgate. Deus toma a iniciativa em direção àquele que estava perdido. Ele age em direção ao perdido, assumindo a responsabilidade. A Bíblia fala nesses dois casos que ele procura até que ponto, gente? Até a responsabilidade por achar o perdido, neste caso, é de Deus. Calma que ainda está complexo, nós vamos esclarecer os pontos aí daqui a pouquinho. Vai com calma aí. E em ambos esses casos, da ovelha e da dracma, Deus procura e acha. Eu imagino que uma ovelha desgarrada, num ambiente hostil, não seja fácil de achar. Quem já perdeu uma moeda em casa? Geralmente, que tamanho que é moeda, gente? Tem gente que passa anos procurando, porque é difícil achar. E a Bíblia fala que essa mulher, ela se esforçou e encontrou. Em ambos os casos, Deus procura e acha. Não importa o quão perdido e afundado no pecado alguém esteja. Porque tem gente que está num estado de podridão tão grande, que você olha para a pessoa e fala assim: esse aí não tem mais jeito. Tem gente do seu conhecimento que está no estágio mental, ou no estágio de promiscuidade, ou no estágio de perdição tão avançado, que você olha para a pessoa e fala: esse não tem jeito de ser encontrado. Mas deixa eu te falar, aquele que vai, pode ser difícil quanto for, a pessoa pode estar perdida o quanto for, afundada no pecado o quanto for, Deus sempre possui a possibilidade de resgatá-la. Não importa o tamanho do esconderijo, não importa o quão perdida a pessoa esteja, Deus acha. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus acha. Gente, Deus achou eu. Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Sebastião! Quem aqui já foi perdido? Não. Quem aqui já estava em estágio de perdição avançado? Fica com vergonha, não, irmão. Nós estamos nesse clube aí, nós fazemos parte dessa sociedade aí. Irmão, por mais distante de Deus que você estava, afundado em pecado, arrebentado pelo diabo, escravizado, Deus, em determinado momento, tomou a iniciativa de te procurar, e Ele te encontrou. Podia ser destruído do tanto que fosse, mas Ele me achou. Não há pecado, não há situação,
Não há momento que possa separar ao ponto de esconder a pessoa de Deus. Deus sempre a encontra. Pensamos em algumas vezes que estamos tão perdidos. Tem gente que pensa assim, gente, minha situação não tem mais jeito. Determinada pessoa que a gente conhece está tão perdida que é impossível que Deus a encontre. Lucas 15 diz o contrário. Para a ovelha ele procura até encontrá-la. Para a dracma ele procura até encontrá-la. Deus não vai parar enquanto essa pessoa não for encontrada. Ele procura diligentemente. Foi bem difícil para nós sermos achados, mas nós fomos. Saiu lá do Cafundó do Goiás, todo rebentadinho, todo cheio de trauma, todo complicadinho. Mas Deus me achou. Só, gente, que existe uma estrutura diferente quando Deus vai passar para o filho pródigo. Gente, o filho pródigo estava perdido? Lucas 15, 24 diz assim, coloca aí para mim, por favor, na tela. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido. Só que existe uma diferença bem expressiva na ação de Deus no que diz respeito ao filho pródigo. Diferentemente da ovelha e da dracma, nós não vemos a interação de Deus para buscar o filho pródigo. Isso é interessante. Porque na ovelha e na dracma, Deus sai para procurá-las. No filho pródigo, Deus faz o quê? Fica e espera. Deus não voltou com o filho pródigo nos braços. Deus não procurou diligentemente por ele. Deus não enviou a estrutura de resgate que ele fez nos 2 primeiros casos com relação ao filho pródigo. E vejam que, conforme a Bíblia mesmo relata, ele está tão perdido quanto os 2 primeiros. Mas por que a diferença? Me ajudem a criar o entendimento aqui. Eu vou perguntar, vocês me ajudam, tá? Irmãos, a ovelha tinha condição de retornar sozinha? Irmãos, a dracma tinha condição de reaparecer sozinha? Irmãos, a dracma e a ovelha dependiam do resgate? Sim. Irmãos, o filho pródigo tinha condição de retornar sozinho? Sim. Por que vocês estão falando isso? Que ele tinha condição? Porque no dia que ele resolveu, ele pegou a trouxinha dele e fez o quê? Sabia o caminho de volta. Ele sabia como voltar. Ele estava perdido, mas ele sabia o caminho de volta. Irmãos, a ovelha se perdeu acidentalmente. Sim. Ou ela acordou rebelde um dia e falou assim, hoje eu vou dar uma perdida. Bé. A ovelha se perdeu acidentalmente? Sim. A dracma se perdeu acidentalmente? Sim. O filho se perdeu acidentalmente? Não. Opa. Ele decidiu seguir um caminho que o separava do pai, por decisão própria. A diferença entre as situações da ovelha e da dracma, com relação ao filho, promover uma reação diferente da parte de Deus, no que diz respeito à estrutura de resgate. Com relação ao filho, Deus não sai para procurá-lo.
Ele fica esperando que o filho retorne para casa. Deus, nesse retorno, vai recepcioná-lo, Deus vai festejá-lo, Deus vai honrá-lo, Deus vai perdoá-lo, Deus vai tratá-lo como filho. Entretanto, Ele vai fazer todas essas coisas na casa do Pai, depois que o filho retorna para casa. E essa mudança estrutural dos dois primeiros com relação ao terceiro, promove no meu coração duas preocupações. A primeira delas é eu, estando perdido, estando dependente do resgate, como a ovelha e a dracma, achar que eu posso resolver e me encontrar sozinho. Primeira preocupação. Achar que eu posso me encontrar sozinho, estando perdido na mesma condição da ovelha e da dracma. Deixa eu contar uma historinha. Certo rapaz mudou para uma cidade grande. No dia da mudança, ele chegou em casa e sentiu a falta de algumas coisas do mercado. Só que ele lembra que na hora que o caminhão da mudança estava chegando, bem pertinho do lugar onde ele tinha mudado, tinha um mercado. Ele não conhecia nada da cidade. Aí ele resolveu descer. Não, eu sei onde é que é o mercado, eu vou lá no mercado. Aí ele desceu e caminhou em direção ao mercado. Achou o mercado. Fez as compras dele. Só que na volta, ele achava que dava conta de voltar. Só que quando ele saiu do mercado, sabe, meio sem aquela orientação de norte, sul, leste, oeste, faltou aquela aula de ciências da terceira série. Ele, em vez de pegar o rumo da casa, ele pegou o lado errado. E foi caminhando em direção à casa dele. E ele chegava nos lugares assim, ele via umas casas, não sei se vocês já ficaram perdidos alguma vez, mas quando a gente fica perdido, a gente olha umas esquinas assim, a gente pensa assim, nossa, eu já passei por aqui, é por aqui que eu tenho. Você nunca viu aquilo, mas como é parecido com o lugar que você já passou, você acha que é ali. Você já passou por isso, gente? Só eu que tenho esse nível de loucura. Tudo é familiar. E lá foi o coitadinho, e ele chegava no esquina e falava assim, rapaz, eu passei por essa casa aqui, ó. Mal sabia ele que ele estava na direção contrária. E quanto mais ele tentava caminhar, achando que estava na direção da casa, mais perdido ele ficava. Até um ponto, depois de andar não sei quantas horas, que ele resolveu se considerar perdido. Aí ele achou um orelhão, nem sei se isso existe mais, mas na história tem orelhão. Ele achou um orelhão, ligou para um conhecido que morava, o conhecido falou, não se mexa. Você está de frente ao lugar tal, fica aí, que eu vou aí te pegar. Já aconteceu isso com alguém, gente? Você está perdido, precisa alguém ir te... Ih, mas já aconteceu comigo demais. E aí sim, a pessoa foi lá, o pegou, e o levou na casa dele. O problema nessa situação é que muitas pessoas estão perdidas e destruídas há anos, carentes de resgate, se perderam acidentalmente, ou por conta da criação dos pais, ou por conta de uma maldição geracional, ou por conta de uma influência errada na juventude, ou porque não aprendeu do jeito certo, acidentalmente, a pessoa se perdeu. E você sabe qual que é o problema? Que nessa condição de carente de resgate, a pessoa acha que ela pode se encontrar sozinha, e ela vai tentando anos após anos resolver a sua situação. E quanto mais o tempo passa, mais perdida a pessoa fica. Quem conhece gente assim? Ano após ano a situação vai piorando. Meu irmão, se você está carente de resgate, pare de achar que você pode resolver a situação. Se declare perdido e clame pelo resgate do Senhor. Para de achar que você pode resolver. Deus tem uma estrutura de resgate pronta.
Está na hora de você parar de ficar tentando, parar no seu lugarzinho, pegar o orelhão, fazer uma ligação e dizer assim: Senhor, eu estou perdido, me ajuda. Minha primeira preocupação é que se você carece do resgate do Senhor e está tentando se encontrar sozinho, você sabe que dia que você vai se achar? Você sabe o que eu quero te incentivar hoje? Clame por socorro. Você está perdido. A vida te levou a uma situação hoje que você não sabe mais como resolver. Talvez você não quisesse estar perdido, perambulando pelo mundo, sem saber aonde ir, sem saber o que está acontecendo. Talvez você não quisesse passar pela situação que você está passando hoje. Talvez você tenha tentado tantas coisas e não tenha conseguido chegar a lugar nenhum. Eu quero te incentivar hoje que há uma estrutura de resgate pronta para te resgatar. É tempo de parar. É tempo de esperar o resgate que vem da parte do Senhor e Ele vai te resgatar. Para de ficar tentando. Para de ficar tentando. Pare de tentar se auto-encontrar. Reconheça o seu estado de perdido e clame pelo socorro que vem de Deus. Permita que Deus possa resgatá-lo. Nós cantamos aqui hoje, é tão bonita essa canção. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Você sabe o que é essa pergunta, gente? É de alguém que está perdido. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E imediatamente ele encontra a resposta: o meu socorro vem do Senhor. Resgate. Às vezes você já tem tentado tantas coisas e tudo deu errado. Você não sabe mais o que fazer. Deus sabe, Ele tem uma estrutura pronta para te resgatar. Permita hoje: Senhor, eu estou perdido, não sei o que fazer. Me ajuda. Me ajuda. Senhor, eu estou clamando por socorro, me ajuda, me resgata, que eu já não sei mais o que fazer. Amém, irmãos? Amém. E a segunda situação que me preocupa é quando eu decido deliberadamente seguir no caminho do pecado. E insisto e fico esperando que Deus me resgate. No que diz respeito ao filho pródigo, a Bíblia afirma que ele caiu em si e decidiu voltar para casa. Imaginem o filho pródigo dentro dessa situação de ter tomado a decisão de seguir aquele caminho. Imagine se ele plantasse os pés lá no chiqueiro e falasse assim: eu não saio daqui enquanto Deus não vier me buscar. Enquanto meu pai não vier aqui me tirar daqui, eu não saio daqui. Gente, você sabe o que estaria acontecendo com ele hoje? Ele tinha virado um leitão de tão porco que estava. Estava esperando lá até hoje. Esse é um grande erro. As pessoas que decidem deliberadamente se perder, decidiram seguir um caminho errado, insistiram nele, ficarem esperando que Deus apareça para resgatá-los, quando na realidade já conhecem, identificam o caminho de volta. Irmão, se você sabe o caminho de volta, você não depende de resgate, você precisa criar vergonha na cara. Caindo em si. Você precisa criar disposição, porque a mesma intrepidez e coragem que você teve de sair e se perder, você precisa ter a mesma coragem para se levantar e voltar. Tem gente que toma o caminho errado, o caminho da perdição, e fica lá plantado.
estou esperando Deus falar comigo. Estou esperando um sinal. Estou esperando que algo aconteça. Não existe resgate, porque você já conhece o caminho. Cria vergonha, levanta, toma o caminho certo. Porque o seu pai está te esperando. Insistem em esperar um resgate, quando na realidade deveriam fazer o mesmo que aconteceu com o filho pródigo, cair em si. A Bíblia fala que ele caindo em si. Caso você tenha deixado os caminhos do Senhor deliberadamente, da mesma forma que você decidiu deixar, você precisa ter a mesma intrepidez para decidir voltar. Tome o caminho de volta. O que você precisa fazer, irmão? Eu estou esperando um resgate. Seu resgate hoje, para o seu desespero, sou eu. E Deus me mandou aqui para te falar. Toma tipo, levanta e toma o caminho de volta, porque o Pai está te esperando. Deus está te esperando. Não fique esperando Ele chegar onde você está, não. Porque você já sabe como voltar. Do mesmo jeito que você pegou o caminho para estar na situação que você está, você sabe como abandonar esse caminho e voltar para a situação que você estava. Deus está esperando você tomar a decisão de trilhar o caminho certo. Então decida. Decida. Eu fico pensando, o reino de Deus, lá Deus, os anjos, tudo preparadinho, sabe, pastor Daniel? Um com a harpa, outro com a sanfona, outro com a guitarra, outro com a bateria, a festa pronta. Deus esperando você voltar. A estrutura é de recepção, não é de resgate. A estrutura é de altar formado, não é de busca e apreensão. Deus está com o altar formado esperando você voltar. Tome a iniciativa e volte. Volte, Deus está esperando. Posso ouvir um amém? Amém. Às vezes as pessoas passam anos esperando trovão cair do céu. Senhor, me dá um sinal. Senhor, fala comigo. Senhor, manda um anjo aqui com a espada de fogo. Irmão, não haverá resgate. Deus espera a sua decisão. E antes de terminar, eu quero fazer 2 ressalvas importantes aqui, quanto aos terceiros próximos de você que estão perdidos. Quem aqui tem pessoas perdidas, muito queridas, que estão muito próximas a você? Todos nós temos, né? Porque é muito importante, amado, identificar qual estado de perdição que essas pessoas estão, queridos. Elas são a ovelha, a dracma, que acidentalmente se perderam, ou elas são o filho pródigo que tomou as suas próprias decisões? Dessas pessoas que você lembrou aí. Porque se ela for como a ovelha, ou como a dracma, para você que está próximo dela, não adianta você ficar pressionando para a pessoa tomar um caminho de volta que ela não conhece. Às vezes você quer que a pessoa, você precisa ser lavada no sangue do cordeiro. Gente, a pessoa não sabe. Vocês lembram lá do Craig Hill falando isso lá na... você precisa ser lavado no sangue do cordeiro. Você fala isso, a pessoa acha que você está num ritual de sacrifício. Você precisa ser batizado. Mas eu já fui. Você precisa parar de fazer isso. Gente, se a pessoa está perdida nessa condição, não adianta você querer mostrar um caminho ou pedir para ela trilhar um caminho que a pessoa não conhece.
O que essa pessoa precisa? Ela precisa de resgate. A sua conversa não é com a pessoa, a sua conversa é com quem? De quem é a responsabilidade? É você que vai resgatar? Para quem que você precisa conversar? Para quem que você precisa clamar? Para quem que você precisa interceder? É com Deus, é Ele que providencia a estrutura de resgate, irmão. Se você quer que uma pessoa perdida próxima de você seja resgatada, dobre o seu joelho e clame ao Senhor por ela. Você pode se disponibilizar, Senhor, me usa nesse processo se o Senhor quiser. Eu estou disponível para que o Senhor quiser fazer. Mas a responsabilidade é com Deus, porque às vezes a gente joga a pressão em cima da pessoa. Você precisa se achar, você precisa encontrar o caminho, você precisa ir para Jesus. A pessoa se sente pressionada e espana. A sua pressão é, que Ele não vai espanar, Ele vai te atender. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Você tem gente perdida na condição da dracma e da ovelha? Clame ao Senhor, Senhor, resgata. Quantas pessoas aqui já foram encontradas porque outra pessoa intercedeu? Dominito foi quantos anos de joelho dobrado para o seu Chiquito? Quantos de nós aqui fomos encontrados porque Deus atendeu a intercessão de outro? Às vezes não porque a pessoa merece, às vezes a ovelha rebelde dá coice e morde, às vezes ela não merece, mas porque você está pedindo, Deus faz, por amor de ti. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, irmão. Clame ao Senhor. E a segunda ressalva é que talvez essa pessoa do seu relacionamento, ela tenha decidido se perder, tenha se perdido deliberadamente. Seja como o filho pródigo. Sua oração para com Deus com relação a pessoas como o filho pródigo, diz respeito a situações que podem conduzir a pessoa a tomar o caminho de volta. Gente, você sabe o que fez o filho pródigo cair em si? A fome. Aí ele foi trabalhar com um homem que era dono de porco, e esse homem era mau demais. Dava comida para o porco, ele pedia a comida do porco, e o homem não dava nem, queria dar para ele nem a comida do porco. E a Bíblia fala que aí ele se lembrou que os funcionários, os servos do seu pai comiam do bom e do melhor. Não adianta ficar só pedindo a Deus para que a resgate, mas você pode pedir a Deus que promova meios para que ela encontre o caminho de volta. Ela já conhece, ela já sabe o que precisa ser feito, ela conhece o caminho de volta. E no caso deste tipo de perdição, quando houver liberdade, você pode e deve se direcionar diretamente à pessoa. Porque ela sabe o Deus que você está falando. Ela conhece o Deus que você está falando. Então, nesse caso, é muito viável que você se direcione a ela. Mas só que não adianta você se direcionar a ela, falando para ela parar de fazer isso, falando para ela parar de fazer aquilo, falando que ela precisa voltar para a igreja, falando que ela... Não adianta, porque ela conhece o caminho. Não adianta. Vou te dar um conselho. Para pessoas que conhecem o caminho e sabem o que precisa ser feito e não o fazem, não adianta você querer ensinar, porque só fecha o coração, que ela já conhece. Diga para a pessoa que Deus a está esperando. Seu pai está te esperando. Para de fumar, para de beber, para de se prostituir. Ela já sabe que precisa fazer isso, ela sabe o caminho. Então, ao invés de determinar a justiça, de falar o que precisa ser feito, fala da estrutura que a está esperando no seu retorno. Olha, o Senhor está te esperando. Deus está te esperando. Tem uma festa montada para o dia que você voltar.
Mostra a recepção. A pessoa está lá dando coice em todo mundo, não ouve nada. Você diz para ela, ó, não se esqueça, Jesus continua te amando. Não se esqueça, por mais que você ande por aí, Deus permanece te aguardando. Com calma, com amor, porque ela conhece o caminho. Você sabe o que nos gera muita impaciência? É quando querem nos ensinar algo que nós já sabemos. Isso gera frustração e impaciência. E o filho pródigo já sabia o que fazer. Ele precisava só de um incentivo. E com relação a Deus, você vai pedir a Deus assim, Senhor, Ele conhece o caminho de volta. Promova meios. Senhor, convença-o. Não foi fome e chefe ruim lá do filho pródigo? Eu acho que Deus estava nesse processo aí, viu gente, para convencer o menininho a sair. Senhor, promova meios, convença-o para que ele retorne para a sua casa. Senhor, se for através da dor, que assim seja. Senhor, se for através do amor, que assim seja. Senhor, eu não quero saber o jeito que o Senhor vai fazer, mas Senhor, por favor, promova meios para convencê-lo. Com Deus, agora você só mostra a direção. O Senhor está te esperando. Aprenda essa frase aí. Ou, volta para a casa do seu pai, porque ele está te esperando. Vamos ficar de pé. E vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 4, verso 27. O Senhor vos espalhará entre os povos. Restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, que não ouvem, que não comem e que nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor, o teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará. O Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Talvez você esteja perdido hoje, sem saber como voltar, sem saber o que fazer, assim como a ovelha e a dracma. E se você está nessa condição, eu quero te incentivar hoje a clamar pelo socorro aí no seu lugar. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu estou perdido. Me ajuda, clama. E talvez você tenha decidido hoje a buscar um caminho de perdição que te afasta da presença do Senhor. E se você está nessa condição hoje, eu quero te incentivar a tomar uma decisão hoje. O Espírito Santo está aqui para te dizer que o Senhor está te esperando. Toma o caminho de volta. Toma o caminho de volta. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.